pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, deixa o teu like, que isso vai me ajudar muito, tá? Essa semana eu tava pensando em que assunto eu abordaria para falar com vocês, né? Estava em dúvida entre vários outros vídeos a realizar para vocês, e aí eu pensei, não, vou falar sobre um vídeo que eu já venho adiando um bom tempo e que eu gostaria muito de contar para vocês. Acredito que já conhecem esse cenário, né? Eu sempre tenho feito os meus vídeos por aqui. Era a minha área, a minha varanda, que eu tornei a minha lojinha. Então, como eu sempre estou por aqui, eu busco gravar os meus vídeos para vocês aqui. Eu tenho abordado muito o assunto sobre loja em casa, né? Tenho passado para vocês, buscado passar para vocês a experiência que deu certo para mim, e eu sempre tento contar para vocês como que foi esse processo, como que tem sido. E assim, hoje eu venho contar para vocês o porquê, né? O que me levou a mudar a minha loja em casa, porque para quem viu os outros vídeos, eu comecei com a minha loja no centro. Eu aluguei uma sala comercial para mim fazer uso do meu espaço para a realização das minhas vendas. E por que depois de quase 2 anos pagando aluguel, tendo a minha sala comercial já praticamente pronta, eu resolvi mudar em casa, né? Eu não tinha, como diz, estrutura, né? Eu fechei a minha área, tornei um cantinho super pequeno e tornei a minha loja. Aí muita gente me pergunta, mas por que você saiu de lá? Não estava dando lucro? Você não estava tendo, entrando dinheiro? Enfim, são inúmeras as perguntas, né, do porquê que eu mudei a minha loja. E assim, o motivo é bem claro, né, não tem nem o porquê eu enrolar. Atualmente eu sou formada em pedagogia. Atualmente eu exerço a minha profissão, graças a Deus, como professora. Quando eu resolvi abrir a minha loja, quando surgiu a ideia de eu abrir a minha loja, eu estava faltando alguns meses para mim me formar, né? Para mim oficialmente receber o meu certificado de pedagoga. Eu fiquei desempregada naquela época e como eu moro num lugar pequeno, eu sabia que as minhas chances de conseguir um trabalho seriam muito pequenas. Até por questão que eu fiquei desempregada por uma questão de saúde, então, na situação que eu me encontrava, eu sei que eu não ia conseguir trabalho da forma que eu precisava, porque eu fiquei desempregada num mês e no mês seguinte eu já tinha a parcela da minha faculdade para me pagar. Então, aí surgiu a ideia de eu vender roupas. Surgiu a ideia, eu não tinha preparação nenhuma, eu tinha experiência, né, na época, já tinha experiência com vendas, mas eu não tinha noção nenhuma de como abrir uma loja, né, não sabia nem por onde começar. Mas eu precisava trabalhar, precisava juntar um dinheirinho, porque a intenção era eu vender roupas, eu trabalhar com vendas até eu me formar. Assim que eu me formasse, eu procuraria alguma coisa na minha área, e as vendas parariam por ali. Então, seria, digamos que um quebra-galho para o momento. Mas foi investido, né? Eu investi um bom dinheiro, investi tempo, investi ideias, enfim. Como todo negócio que está iniciando, é uma tentativa. A gente não sabe se vai dar certo ou não. E comigo não era diferente, né? Eu não sabia se eu ia ter sucesso ou não. E nem passou pela minha cabeça se depois eu iria continuar ou não. A ideia era eu ter ali um dinheirinho para pagar mensalidade durante alguns meses, né? Pouco menos de um ano que eu precisava. E depois eu vi o que eu fazia. Aí, nesse processo de abertura da loja e tentativa, teve as fases difíceis, teve o começo ali que não é fácil, mas a loja começou a se desenvolver e eu comecei a ver que eu estava tirando uma rendinha boa sobre ela. Terminei minha faculdade, me formei, surgiu a oportunidade de trabalhar na minha área. E aí veio aquela dúvida cruel, né? Entre ficar com a loja ou não, entre trabalhar na minha área ou não, ou ficar com as duas. Aí que eu tomei a decisão de ficar com as duas, porque eu não queria abrir mão, né? A minha loja estava dando certo, era um negócio assim que de início era uma tentativa, mas depois eu vi que realmente a loja estava tendo um desenvolvimento legal. Só que eu também não queria perder os meus 4 anos de faculdade investidos ali, sofridos, para ficar só com a loja. Aí eu decidi que eu gostaria muito de atuar na minha área, mas que eu também gostaria muito de
passando o cliente aqui. Gostaria muito de exercer a minha profissão, né? Exercer a minha profissão e ficar com a minha loja. Aí foi a tomada da minha decisão. Então, o motivo foi esse. Eu resolvi mudar em casa para mim conseguir conciliar as duas coisas. Por quê? Porque eu gosto muito do que eu faço, né? Mas também peguei amor pelas vendas, né? Peguei amor, peguei gosto e percebi que eu não queria mais fechar a minha loja, me desfazer dela ou até mesmo vender ela para exercer a minha profissão, a minha formação. Aí eu pensei, não, se eu ficar com as duas, eu posso conciliar os meus horários, até porque eu trabalho como sacoleira, eu trabalho como entrego a domicílio, levo para o meu cliente, digamos assim, busco as minhas formas de trabalhar e isso me facilitaria, né? Então, a decisão pela qual eu decidi mudar, depois que eu já estava lá, que o pessoal já conhecia, já sabia muito bem do meu ponto, então eu optei por mudar em casa por esse motivo, para mim não ter que abrir mão de nenhuma das duas. Eu tinha a opção de pagar uma funcionária, inclusive eu tenho a minha irmã que me ajuda sempre que eu preciso, mas aí eu optei assim, eu quero estar presente, né? Eu quero ter a liberdade de abrir, fazer os meus horários, né? E assim, eu atendo feriado, domingo, se eu tô em casa, porque aí eu mudei literalmente na minha casa. Então, se eu tô em casa, eu atendo meu cliente, isso me facilitou. O dia que eu não posso, eu fecho, aviso o meu cliente. Enfim, eu criei as minhas formas de trabalhar e isso, de certa forma, com certeza me trouxe melhoria, né? Me deu um resultado que eu esperava. Teve a parte, né? Ai, Regi, mais os clientes. Não, lógico, né? Aqui eu reconquistei novos clientes, trouxe os clientes fiéis, perdi cliente, mas assim, tá tudo ok. Praticamente todos os dias eu realizo vendas, eu não tenho do que reclamar. E assim, tem dado certo. Hoje eu consegui conciliar, né? Agora em tempo de pandemia, eu estou mais na loja do que exercendo a minha profissão, porque as escolas estão nessa questão da pandemia, então a gente concilia as coisas, né? Mas então, gente, é esse o motivo. Falo para vocês assim que está sendo melhor do que lá, do que quando eu tinha aquele compromisso com aquele aluguel. Enfim, hoje eu tenho um negócio menor ainda do que eu já tinha, né? Porque o meu espaço é pequeno, mas foi aquilo que eu esperava, sabe? Eu obtive o resultado que eu planejava e graças a Deus deu certo. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que de alguma forma vocês recebam isso como uma positividade, como um conselho, de repente como uma base para você começar aquele negócio que você está esperando há tempo, tá? Eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!